Olá, é um prazer estar aqui com você novamente para juntos estudarmos a palavra de Deus. E no vídeo anterior eu falei sobre o cativeiro na Assíria. E neste vídeo então eu quero falar sobre o cativeiro na Babilônia. Então, o cativeiro na Síria foi com o reino do norte, que foi o reino de Israel, que foram as 10 tribos perdidas de Israel, que nós não sabemos quem são os descendentes dessas tribos, mas foi no ano de 722 antes de Cristo e a Bíblia não nos dá detalhes de como era a vida na Síria. Então, neste vídeo eu quero falar um pouco sobre o cativeiro na Babilônia. Como você pode ver na imagem, a Babilônia era muito luxuosa, então podemos ver que era um império enorme, que era um império grandioso, que governado por Nabucodonosor, que foi um rei que conquistou muito. Então eles, que eram do reino de Judá, que a capital era Jerusalém, foram conquistados mais tarde, anos mais tarde. A Síria foi em 722 a.C. e o rei Nabucodonosor foi entre os anos de 605, ou seja, mais para frente, e 586 a.C. Então, houve 3 deportações principais. Então, a Síria, quando nós falamos do Reino do Norte, que foi o reino da Síria, eles ficaram 3 anos sitiando Israel e levando eles como cativos. Aqui, no cativeiro da Babilônia, a Bíblia diz que houve 3 deportações principais. Então, em 605 a.C., que foi a primeira leva de cativos, incluiu Daniel e os jovens nobres. Isso está lá em Daniel capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Então, no livro de Daniel nós temos muitos detalhes de como foi a vida na Babilônia. Então, essa primeira leva de cativos foi em 605. Anos mais tarde, em 597, lembrando que quanto mais se aproxima de Cristo, os anos vão diminuindo, tá bem? Quando chegar em Cristo, então conta ano 1, ano 2, até o ano que nós estamos, que é 2025. Então, antes de Jesus vir ao mundo, os anos são contados em ordem regressiva, tá bem? Então, aqui, no ano de 597 a.C., houve uma nova deportação, e aí incluiu o profeta Ezequiel, tá bem? Então, assim, ó, se você quer entender melhor os livros, é importante ler. Quando você lê Daniel, você sabe, mas é mais ou menos em 605 a.C., que é a primeira leva dos cativos para a Babilônia. Mas foi quando foi o profeta Ezequiel, então eu leio o livro do profeta Ezequiel e me lembro que é a segunda leva, né, em 597 para a Babilônia. Em 586, no reinado do rei Zedequias, é que Jerusalém é definitivamente destruída. Então a cidade é destruída, né? Nós estamos falando do reino do sul, que é Judá. Jerusalém é destruída. O templo, aquele templo que foi construído por Salomão, ele é destruído, ele é queimado, e os utensílios do templo, que eram todos de ouro, eles então são levados para a Babilônia, porque eles eram de ouro, menos a Arca da Aliança, que a Bíblia diz que mãos piedosas esconderam a arca. Então, muitos acreditam que foi o profeta Jeremias, porque no ano de 586 a.C., o profeta Jeremias, na época do profeta, e ele profetiza, Jeremias profetiza, e se concretiza a profecia de Jeremias que Jerusalém seria destruída e que o templo seria queimado. Então todo o resto do povo é levado em massa para a Babilônia. Isso está escrito lá em 2 Reis 25. Então, você pode ver o seguinte, nesses estudos nossos aqui, do cativeiro, enfim, dos livros
proféticos dos profetas, você pode ver que a história dos profetas se passa justamente nos livros históricos, né? Que são os livros que contam a história de Israel. Então, fica muito mais fácil de nós entendermos. Por exemplo, em 586, eu estou falando aqui da época do profeta Jeremias. Então, lá em 2 Reis 25, conta a destruição de Jerusalém. Você já sabe que em 2 Reis 25 conta a história do profeta Jeremias. Então, lendo o livro do profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias, fica muito mais fácil entender o contexto dos livros. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que em 586, Deus então castiga o povo por conta da desobediência do povo, por conta da idolatria do povo. Está bem? Inclusive eu aconselho você que olhe aí no YouTube o filme Jeremias. É só colocar aí no YouTube filme Jeremias e você vai ver com detalhes como foi a destruição de Jerusalém. Você vai ver os anos proféticos do profeta, do ministério do profeta Jeremias. Então você vai poder entender com muito mais detalhes. Sabe que a Bíblia descreve esse período como um período terrível, aonde as pessoas, enquanto o Nabucodonosor sitiava Jerusalém, enfim, enquanto ficou todos esses anos desta forma, lá em Lamentações de Jeremias, se não me engano, fala que o povo passou fome. O povo, inclusive, ficaram com tanta fome que os próprios parentes começaram, diz que as mães matavam os filhos e comiam a carne dos filhos. Então, através disso você pode ver o quão terrível foi a fome, o desespero, uns matando aos outros. Então, foi muito brutal esse período. Então, aqui eu estou falando de uma forma resumida, mas se você for ver a fundo, foi muito terrível o que aconteceu. Muita fome, muita tragédia, uns matando aos outros e comendo a carne uns dos outros para poderem ficar vivos. Então, foi terrível. O que a Bíblia relata sobre o cativeiro na Babilônia? Então, vamos lá. No livro de Daniel, então. Daniel capítulo 1 diz que o jovem Daniel e seus amigos foram levados à corte babilônica. Então, automaticamente, nós sabemos que foi em 605 a.C. Foi na primeira leva, né? Então, o livro mostra como os judeus viveram em meio a uma cultura pagã. Ou seja, os babilônios eles acreditavam em vários deuses. A Babilônia pertencia à Mesopotâmia. A Mesopotâmia era aquela região entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, a Mesopotâmia não era um país, mas era uma região inteira. E a Babilônia ficava no meio dessa região. E eles adoravam vários deuses. Os babilônios tinham um panteão de deuses, né? E eles, como foram ensinados a não idolatrar, a ficarem, né, fiéis a Deus, então era muito difícil. Aqueles que eram fiéis, como Daniel mesmo, e os seus amigos que foram fiéis a Deus, foi muito difícil viver em um país estrangeiro, numa cultura diferente da deles. E neste livro detalha a relação com os reis Nabucodonosor e Belsazar e a queda da Babilônia. Então, diz lá em Daniel 1:21, e Daniel esteve ali até o primeiro ano do rei Ciro. Então nós vamos ver mais tarde quem é o rei Ciro. O rei Ciro, Isaías descreve o rei Ciro como um ungido que Deus levantou para tirar o povo da Babilônia, para que eles regressassem de volta ao país de origem deles.
Então, mais tarde, nós vamos ver que depois deste período, que foram 70 anos no cativeiro, então Deus levanta um ungido, que está lá escrito, se não me engano, Isaías capítulo 45, Ciro meu ungido, tá? Depois, mais tarde, nós vamos ver sobre Ciro. Ezequiel, lá em Ezequiel também fala, né? Em Ezequiel capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim que profetizou no próprio cativeiro, entre os exilados à beira do rio Quebar. Então, Ezequiel teve várias visões e mensagens de Deus que mostram como era a vida entre os cativos, a corrupção de Jerusalém e a esperança de restauração. Então, Deus mostra ao profeta que eles estavam passando por momentos difíceis, estavam como escravos, mas que ainda haveria solução, porque Deus iria tirar o povo desse cativeiro, iria restaurar Jerusalém, enfim. Deus também deu mensagem de esperança e de restauração. Algo que eu quero frisar para você é que esses profetas que nós falamos, eles profetizaram no tempo deles, eles profetizaram na época de Jesus também, né? E também profetizaram coisas que ainda acontecerão no Apocalipse. Então, esses profetas, eles profetizaram no tempo deles, num tempo mais posterior ao deles, que Deus iria trazer esperança, restauração sobre Jerusalém, e também Deus mostrou o futuro, o que haveria de acontecer com Jerusalém, enfim. Lá no Salmo 137, ali nós temos uma imagem mostrando, né, os músicos tocando com lira, porque os salmos eles eram canções, eles eram uma poesia que era feita para Deus, expressando os seus sentimentos. Então, quando você lê o livro de Salmos, coloque na sua mente que o salmo era feito expressando o coração do salmista para Deus. Então, os salmos não é uma mensagem de Deus para os homens, mas uma mensagem dos homens para Deus. Então, o Salmo 137 era uma canção, né, que era uma poesia ao mesmo tempo e que refletia a dor do exílio, a dor do que eles estavam passando na época do exílio da Babilônia. E lá no Salmo 137, 1, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Quando fala em Sião, fala em Jerusalém, né? Fala na cidade santa. Então, eles sentavam e choravam, e lembrando da glória do passado, lembrando da época de Salomão, lembrando da época dos reis, na qual havia comida em abundância e que eles eram livres, que eles poderiam adorar o Deus deles livremente e que eles eram felizes, né? Então, só que eles sentavam e choravam, né? Eles se lamentavam. Por isso que Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias, porque lá em Lamentações mostra os cânticos, mostram a dor e o sofrimento que eles tinham, né, de querer voltar ao país de origem e sem poder, porque estavam escravos. Em 2 Reis, então, capítulo 24 e 25, né, se passa o período de Jeremias, que eu falei, ou Lamentações de Jeremias. E Jeremias, então, ele profetizou antes e durante o cativeiro, alertando o povo. Então, ali nós temos na fotografia uma imagem que retrata o templo sendo queimado e as pessoas em desespero, morrendo, enfim, e soldados invadindo Judá. Mas Jeremias antes, ele alertou o povo. Se você olhar o filme, você entenderá muito melhor o que se passou nessa época. Então, Jeremias, ele falou, e Deus alerta o povo. Sempre antes de acontecer as coisas, Deus mostra, revela aos seus servos, revela aos seus profetas, revela ao povo, e
Deus dá sempre livre escolha. O povo sempre pode escolher entre ficar do lado de Deus ou não. E Jeremias faz essa profecia, e após a destruição de Jerusalém, ele escreveu o livro de Lamentações, então, como eu falei, descrevendo a dor, a fome, a ruína e a tristeza do povo. Algumas características do cativeiro na Babilônia, né? Então, a duração foi, como eu falei, de 70 anos. Está lá em Jeremias 25, versículo 11. Daniel 9, versículo 2. Lembrando que você pode pausar os vídeos, né, e anotar, fazer as suas anotações. Eu sempre deixo também um mapa mental com um resumo aqui no WhatsApp, né, para que você possa imprimir e ter guardado aí com você, para que quando você leia o livro, você possa ter um resumo dele para ficar muito mais fácil, né? No resumo diz o autor, o tema, o resumo do livro e alguns versículos para que você memorize. Enfim, estude, né, de forma mais simplificada. Voltando aqui então ao slide aqui que eu estou apresentando, foram 70 anos e a condição dos judeus. Muitos foram exilados, mas puderam morar em casas e plantar. Em Jeremias 29 fala isso. Inclusive, o que aconteceu com o profeta Jeremias depois que Judá foi destruído? Então, os babilônios eles souberam que Jeremias tinha profetizado e eles ficaram achando que Jeremias estava do lado deles. Porque Jeremias disse, olha, a Babilônia vai invadir e eles terão vitória sobre vocês. Então, os babilônios ouviram falar do profeta Jeremias e acharam que ele estava do lado deles. E Jeremias ele estava apenas entregando o recado de Deus e alertando o povo. Mas, então, o rei da Babilônia soltou Jeremias, né? Não prendeu Jeremias. Jeremias, então, foi morar no Egito. E lá ele pregou, né? Lá no Egito, inclusive, a arqueologia mostrou que alguns povos egípcios já sabiam a palavra de Deus. Então, isso nos mostra que havia, né, gente pregando lá no Egito. E nos lembra do profeta Jeremias, né, que ele esteve lá. Vida religiosa. Sem o templo, os judeus começaram a se reunir em sinagogas. Então, o que eram sinagogas? Eram pequenos lugares, né? Eram pequenos templos, mas eram pequenos, onde mais ou menos na época de Jesus se reuniam até 50 famílias para adorar a Deus lá nesse templo, né? Onde as pessoas começaram a se reunir e liam os livros, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Na época que eles foram exilados ainda não tinham os livros proféticos escritos, apenas os livros de Moisés, os livros, né? Então, eram alguns livros. E eles estudavam a Bíblia, enfim. Deus prometeu restauração. Então, em Jeremias 29, 10 ao 14, fala que Deus prometeu restauração por meio das profecias. E ocorreu com o rei Ciro da Pérsia, que permitiu o retorno do povo 70 anos mais tarde, lá em Esdras, capítulo 1, do 1 ao 3. Nós vamos aprender depois no livro de Esdras que o rei Ciro manda que o povo retorne. Quem era o rei Ciro? Era o rei da Pérsia. Ele derrotou a Babilônia e fez com que o povo voltasse para sua terra natal. A importância espiritual do cativeiro, então. O cativeiro foi o castigo, como eu já mencionei, pela idolatria e rebeldia, e também trouxe um período de reflexão e purificação espiritual para as pessoas, né, que foram exiladas. Elas tiveram esse tempo de 70 anos para refletir e ver os erros que eles haviam cometido e voltar à realidade, né? Se voltar para Deus. Então, depois do exílio, o povo passou a dar mais valor à lei, ao culto e à identidade como nação santa. Depois nós vamos estudar o livro de Esdras e nós vamos ver o seguinte, que Esdras
ele era um escriba, e ele então era um homem muito estudioso, e ele fez com que o povo se voltasse para Deus. Então nós vamos ver que Esdras escreve o livro de 1ª e 2ª Crônicas, e contando para o povo de Israel todos os feitos grandiosos que Deus havia feito, e que eles se voltassem para Deus, né? Então isso foi depois do cativeiro da Babilônia. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas coisas. Eu estou fazendo esses 2 vídeos, o cativeiro da Síria e o cativeiro na Babilônia, para que você entenda melhor, antes de entrarmos no livro de 1ª e 2ª Crônicas, tá bem? Quando nós entrarmos no livro de 1ª Crônicas e 2ª Crônicas, você vai entender melhor tudo o que aconteceu e por que Esdras escreveu esses livros, né? Na Bíblia hebraica, 1ª e 2ª Crônicas é o mesmo livro. Depois de 1ª e 2ª Crônicas vem o livro de Esdras. Então, nós vamos ver o que acontece com o povo depois que eles voltam desse cativeiro. Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido o que aconteceu durante esse tempo que o povo passou escravo, né, na Babilônia, na Síria, enfim, para que você entenda o propósito de Deus durante essa época. E muitas coisas também que foram esclarecidas para o tempo de Jesus, porque no tempo de Jesus mesmo, quem eram os samaritanos? No vídeo passado eu falei sobre os samaritanos. Então, isso explica muita coisa. Então, nós estamos falando de 500 anos, mais ou menos, antes de Jesus vir ao mundo em forma física. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.